Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje, Diálogos com Salep. Hoje o nosso tema que nós queremos para esta roda de conversa, convidar você a participar, é violência contra as mulheres e masculinidades. Aí vocês vão me perguntar, mas violência contra as mulheres, vocês convidam um homem para falar também? Então, nós vamos descobrir por que nós também convidamos um homem para falar sobre violência contra as mulheres. Quero desejar as boas-vindas a vocês que estão chegando. E para hoje, nós temos aí como convidados a Lígia Cardieri, que é socióloga e sanitarista. Ela também é da Coordenação Executiva Nacional da RFS, Rede Feminista de Saúde, Lígia Cardieri. Também temos convidado Daniel Fauci Washington Martins, graduado e mestre em Direito pela UFPR, graduado em Psicologia pela PUC-PR, ele é especialista em Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal, é pesquisador e facilitador de intervenções para prevenções de violência a partir de fatores identitários. Então, Lígia, Daniel, sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa sobre violência contra as mulheres e masculinidades. Primeiramente, quero dar os parabéns ao Daniel pelo Dia do Psicólogo, que é hoje, né, Daniel? Então, meus parabéns por essa, além de profissão, uma missão de compreender e contribuir para que o ser humano seja pessoas melhores, né? Que o ser humano seja melhor. Então, muito boa noite, Lígia, querida. Podemos começar, não é? Olha então, só. Vai lá. Então, violência contra a mulher, né? Por que a gente tem que falar disso? A gente acaba de celebrar aí, dia 10 de agosto, 14 anos da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha foi instituída depois que o Brasil foi condenado mesmo num órgão de direitos humanos internacional, porque não estava fazendo o que precisava em políticas públicas para proteger e diminuir um fenômeno que não acontece só no Brasil, acontece em muitos lugares. Em todo lugar do mundo tem registro de mulheres sofrendo violência, especialmente do seu companheiro, ex-companheiro, marido, namorado. Claro que essa não é a única violência da sociedade brasileira, né? A gente não vai se estender, mas a gente sabe que se, no geral, a sociedade permite e pratica violência, lá na ponta, seja com crianças, seja com homens, seja com meninos negros na periferia, seja contra as mulheres, isso vai ser maior. E é o que acontece no Brasil. Nós temos problemas gravíssimos, né, de violência policial matando jovens, né? Nós temos grupos de mães se reunindo para tentar salvar a vida dos seus filhos. A gente tem rapaziada por brincadeiras bobas, né? Um mata o outro, né? Se matando, jovens, o homicídio entre jovens, grupos. E não quer dizer que eles são gangues ou são bandidos. A sociedade facilita, às vezes, permite que essa reação, que a gente sabe que todos nós temos, né? De ficar com raiva e de ficar muito bravo e de querer fazer alguma coisa física até, né? Quebrar prato, dar um chute na porta, essas coisas. Quem que não passou por uma situação dessa? Pessoas muito, muito calmas são exceções, né? A maioria tem os seus dias ou os seus momentos. O que a gente vê na sociedade brasileira, então, é um número muito alto de mulheres sofrendo violência dentro de casa, de quem está dentro da casa e que a gente fica dizendo, somos da família. A família não é só um lugar de amor.
A família também é lugar de conflito, é de diferenças. As diferenças podem ser menores do que se você for lá para fora, lá na escola, tal, mas acontece. Então, a primeira coisa é a gente saber que mesmo em famílias muito ricas, famílias brancas, família de bairro bom, bonito, também tem isso. Também tem pancada em mulheres. Também tem cenas horríveis na rua, né? Saída de baile, a roupa que vestiu. Quer dizer, essas coisas não são simplesmente... A violência contra a mulher não é uma situação que acontece só em gente que é pobre, que mora na periferia. Não é verdade. Fica pior para as mulheres pobres, para as mulheres negras, para as mulheres analfabetas, porque elas têm menos lugar para buscar recurso de apoio. Elas têm menos informação, não têm, às vezes, nem dinheiro para pegar o ônibus ou um táxi para ir se fugir de uma violência. Na pandemia, quem tem uma casa maior vai ter menos conflito. Uma casa pequenininha, onde todo mundo tem que dividir o espaço, a hora, a televisão, a comida. Claro que os conflitos aumentam. Então, a escassez pode fazer a coisa ficar pior. E os números que foram publicados em jornal, também em outros lugares do mundo, é que a pandemia, né, do coronavírus aí, da Covid-19, piorou essa situação. Então, quero parabenizar, né, a escolha do tema, Salete, você ter se preocupado, porque você com certeza sabe que fala com grupos de mulheres e de homens que estão em situação pior do que quem tem, né, mais recurso, uma casa melhor, pode sair para passear, pode ir para a casa da fazenda, da chácara, né? Então, se a relação dentro da família já era de conflito, agora na pandemia vai acentuar, né? Então, a gente está aqui para falar o seguinte, com certeza o Daniel vai contribuir bastante, porque as brigas, os conflitos que acontecem, a gente precisa olhar para eles e não achar que as mulheres que sofrem violência, elas sofrem mesmo, mas muitas vezes elas também praticam, né? Tem mulher que pratica violência contra os seus filhos, mesmo em relação ao companheiro, existe violência verbal, existe xingamento, existe agressões que não chegam, vamos dizer, à violência física, porque muitas vezes a violência do homem sobre a mulher é muito mais constante, mas não vamos ignorar que os conflitos, a briga de casal, muitas vezes os dois se exaltam, tem conflito. Então, para não chegar lá, na violência pior, qual que é a pior, gente? A pancada, a lesão corporal e depois até o feminicídio mesmo, né? Então, essas violências estão nas casas, estão nas famílias, a gente tem que olhar para elas, né? E entender que seres humanos são, às vezes, alguns mais calmos, muitos mais irritados, violentos e tal, e a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o que está me deixando nervoso, o que está me deixando com raiva dele ou dela. Essa raiva é humana, todo mundo sente. Agora, o que não pode transformar essa raiva na pancada, na humilhação, né? Na ameaça. Qual o outro caminho? Então, por que a violência... Como que a gente poderia evitar a violência? Uma é trabalhando a sociedade inteira. Paz na sociedade, vamos tentar resolver as coisas melhores, é a gente combater os armamentos, é a gente saber que briga no trânsito não é para resolver na porrada e nem na briga. É bom? Claro que não é bom levar uma fechada e tal, mas como a gente aprende a ser mais calmo? Como que a gente aprende não responder um xingamento com outro pior ou um xingamento com um tapa, com um chute? Eu acho que a gente tem, desde as crianças, como que a gente foi educado, né? Se em casa o pai ou a mãe acha que para resolver o problema com a criança desce a cacete,
já está mostrando a linguagem da violência. Então, esta mulher que apanha, será que ela viu violência na casa dela, na infância? Era o jeito como a família dela lidava? Este homem que está batendo, ele também viu assim? Foi assim que ele foi, vamos dizer, adestrado, né? Foi isso que ele viu de linguagem? Ou esse pai ou essa mãe explicaram muitas vezes, tudo bem, deu um tapa lá de vez em quando, na infância, antigamente, era mais comum, mas educar na base da violência, da pancada, achar que educa, não educa nada, né? Tem muita gente falando isso e muita comprovação mesmo de estudos. A gente precisa aprender outra linguagem para não entrar numa relação de violência. Primeiro, essa mulher e esse homem que estão em conflito precisam aprender a conversar. É fácil? Não é fácil. Então, estou falando mais no sentido da prevenção. Onde buscar ajuda para aprender a conversar? Eu tenho que falar onde eu puder, onde eu puder. Eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho um sindicato que fala disso, eu tenho uma colega de escola, um amigo, eu tenho um lugar na televisão, um livro que eu posso ler. Como faz para não bater? Como faz? Então, a gente pode aprender muito com livros, com vídeos, com trocas, com amizades, e a gente tem que enfrentar o problema de frente. Se eu não quero mais viver com essa pessoa, se eu não suporto mais, eu não quero fazer sexo, ou eu quero trabalhar fora, ele não deixa. Às vezes tem conflito que dá para resolver com a conversa. Mas primeiro eu tenho que botar na mesa qual é o que eu quero e que você não está querendo. Você não está me ouvindo. Então, às vezes esse conflito é feio e a gente consegue achar uma solução. Às vezes consegue, mas precisa tentar. E tem gente que não sabe nem começar. Então, uma das coisas que eu gostaria de jogar para o Daniel e para o público que está nos ouvindo é que a Lei Maria da Penha, que tem muitas coisas, nós vamos ter tempo nessa LET de falar depois, a lei fala que não é pouca coisa, não é natural levar porrada em casa, nem ser humilhada e nem ser desrespeitada. A Lei Maria da Penha, que tem 14 anos agora, ela passou a garantir um lugar especial para esta mulher ir lá, falar com a assistente social, com o psicólogo, com o delegado e pedir que eu não quero ficar com esta pessoa que está me ameaçando e batendo em mim dentro de casa. Então, existem medidas protetivas, existe caminho, se a coisa ficar assim muito feia, né? E você não conseguir, através da conversa, da negociação, do acordo, ir resolvendo, e às vezes a família se separa, mas se separa em paz, respeitando as diferenças um do outro. Né? Eu defendo, a rede que eu participo defende isso. Que bom, a gente sabe que família é muito bom para as crianças, a gente tá junto, mas se não dá, é muito ruim para a criança presenciar essa violência. Então, a Lei Maria da Penha dá muitos caminhos para esta mulher buscar apoio e falar dessa violência e ser protegida. Não quer dizer que tudo funciona 100%. Não funciona. Tem que sempre estar fiscalizando. Mas ela diz também, Daniel, e acho que você sabe bem disso, que os homens que praticam essa violência precisam ter um lugar para ser ouvidos e tratados. Ele precisa aprender outras coisas. Ele tem que ser reeducado para a vida com pessoas diferentes dele, que não são os amigos do futebol, que não falam igual ele, que não acham tudo que ele acha. Então, aprender a respeitar o outro diferente, quando esse outro é a sua mulher, que você achava que era a sua propriedade, que ia ser igual o teu pai sempre fez, agora é diferente. As mulheres estão sabendo que querem mais coisas, hoje elas abrem a boca. Antes era mais calmo, a família parecia em paz. Por quê? Só tinha um mandando, o resto tudo boca fechada. Então, parecia que estava tudo em paz. Eu acho que é melhor essa situação que está vindo de conflito do que aquela mulher doente, infeliz, que só faltava morrer. Tinha mulher que falava, eu comecei a viver quando meu marido morreu.
Aí que eu comecei a poder fazer alguma coisa que eu gosto. Nós não queremos isso. Nem que ele morra, nem que ela morra. Então, que os dois possam buscar caminhos de realização, de trabalho, de vida amorosa, de sexo, de afetividade, de amizades. Então, não é fácil viver junto, né? Quem aqui já viveu sabe. Vida em família, vida de casal, não é fácil. Mas a gente pode tornar mais fácil se a gente conseguir se comunicar. Então, acho que por enquanto, eu não vi quanto tempo foi, mas acho que está dada a primeira colocação. Ok, Lígia, muito obrigada já pelas palavras iniciais, já vai esquentando a nossa conversa, o nosso diálogo, e você falou muito relacionada à questão da educação, falou da questão cultural, né, que é algo que a gente vem trazendo também culturalmente, que é algo que as relações são construídas culturalmente, né? E isso tem um reflexo na sociedade. Então, quando nós trazemos esses impactos, esses conflitos, né, para o centro do debate, é algo importante no sentido de falar, puxa vida, o que está errado que está gerando, então, essa violência? Vamos buscar, então, esse diálogo, essa conversa, porque nós precisamos desse companheirismo, né? E aí eu quero já perguntar e provocar o Daniel, que é o nosso convidado, né? A gente falando de violência contra a mulher, e aí nós trouxemos também o Daniel, que trabalha a questão de masculinidades. E aí perguntar, Daniel, como que os homens podem contribuir com a superação da violência? Ou isso é só um papel das mulheres? Olha, muito legal poder falar depois da Lígia, porque eu acho que ela trouxe um pouco disso que por um lado é muito simples. Quando a gente olha e fala, caramba, é só, né, conversar, colocar para fora, falar sobre sentimentos. E talvez as coisas mais simples sejam as coisas mais difíceis de se fazer. Eu percebo assim na psicologia, por exemplo, que a conclusão de um processo terapêutico não é uma apoteose, uma coisa gigantesca. Às vezes é uma coisa muito singela, como, por exemplo, começar a cuidar um pouquinho melhor de si mesmo, né? Tentar trocar alguma coisa no trabalho, começar a falar não para algumas pessoas, deixar de frequentar o Natal em família, ou passar a frequentar o Natal em família. Né? Essas pequenas mudanças, elas são pequenas de fora. Para quem está dentro, elas são passos muito grandes porque elas nos envolvem. Eu falo isso respondendo, Salete, o que você trouxe sobre o que os homens... Qual é o lugar dos homens nessa sistemática toda, né? Eu vou também tentar fazer uma fala breve, uma fala mais provocativa, para aí a gente poder dar sequência à conversa. Mas eu diria assim, não tem nada de natural na masculinidade, né? Dizer que uma pessoa que nasce com um pênis e produz testosterona será mais, enfim, mais assertiva, mais agressiva, vai falar mais grosso, vai saber fazer churrasco, vai se recusar a perguntar endereço, vai ficar dirigindo em círculos ao invés de parar o carro. Porque hoje em dia com o Waze não tem mais isso, né? Mas enfim, não vai saber trocar fralda, mas vai saber trocar pneu. Quer dizer, esse mito, e aí é muito importante a gente derrubar alguns mitos, né? Mas esse mito de que o homem é o homem e a mulher é a mulher, ele é uma coisa que, assim, só num olhar um pouco mais demorado em outras sociedades, em outras culturas, em outros países, ou até aqui dentro, em outras localidades, você vê que é uma coisa que se desfaz, né? As masculinidades, e por isso a gente fala masculinidades no estudo, elas são o quê? Elas são a forma como diferentes sociedades abraçaram um determinado discurso sobre isso que a gente chama de gênero, que é isso, tem homens e tem mulheres.
Gente, a rigor, em algumas sociedades, não é nem dividido entre homens e mulheres. Como assim? Como assim que em algumas sociedades você tem alguns sujeitos que ficam no meio do caminho, né? Que não são homens vestidos de mulher ou homens se passando por mulheres. São um terceiro gênero, né? Mas isso eu acho que é um papo um pouco mais teórico e filosófico. Isso é só para dizer o seguinte, que quando a gente fala em masculinidades, a gente precisa falar em algo que foi construído. E aí eu até me permito dizer que foi construído e que não está funcionando, está funcionando muito bem. Quando um homem agride, a socialização dele não falhou, ela foi bem sucedida. E é por isso que a gente precisa desarmar alguns discursos aonde parece que eles estão funcionando bem, né? Coisas que você olha e fala, bom, mas isso não é violento. Isso eu estou falando especialmente para os homens, tá? Coisas que os homens olham e falam assim, poxa, mas isso não é violento, mas que suportam, que dão apoio para essa violência física. Porque, a rigor, se você chegar para um homem e falar assim, você acha certo bater numa mulher? A pessoa vai falar, não, eu sou contra a violência, eu sei que não pode bater numa mulher, eu sei que não pode ameaçar, eu sei que não pode, enfim, mil coisas. Mas aí as coisas que ele faz estão fora, estão escondidas, estão invisíveis, estão postas ali como normais, naturais. Então, qual que é o primeiro trabalho? É desnaturalizar isso que foi naturalizado como masculinidade. Para desconstruir tudo, para deixar de fazer tudo, então eu não posso mais jogar bola, fazer churrasco? Não, claro que pode. A questão é aonde a construção de masculinidade está amarrada com violência. E aí é muito importante a gente ter duas palavrinhas em mente: colonialidade e interseccionalidade. Por um lado, né? Colonialidade, que é um termo que várias teóricas aí atuais trabalham, interseccionalidade, mais especificamente a Carla Cotirene, para dizer que, quando a gente está falando de violência, a gente está falando de uma construção histórica com um determinado fim, com um determinado propósito. É só a gente olhar para, assim, né, o que eu vou falar é um exemplo meramente hipotético, mas digamos que num determinado país, num determinado contexto, o apelo à virilidade, a esse homem forte, decidido, que sabe, que não discute, que vai lá e resolve, tal. Digamos que em determinado país, digamos que esse país é o Brasil, né, isso serve como válvula de escape e controle em épocas de crise. O que a gente faz em épocas de crise? Chama o homem. A masculinidade atual, viril, ocidental, ela é uma masculinidade branca, né, porque ela é racializada também, e não que homens negros também não agridam e não cometam violências, mas a construção social histórica desse modelo de masculinidade viril, dominadora, que sabe, ela é uma construção que vem junto com a colonialidade, né, que se espalha aqui. Mas essa construção histórica de masculinidade, ela tem justamente essa função de, digamos assim, descomunitarizar, quebrar a comunidade. O que é um homem violento, dominador, patriarcal? É um agente descomunitário. Ele desmancha laços. Ele faz laço entre os homens, que olham um para o outro. Inclusive, olha só, é curioso, eu adoro essas dinâmicas. Eu fiz boxe bastante tempo, assim, vários caras bem héteros, e é isso aí, cara, mas era uma coisa um pouco quase erótica, assim, de corpo, de um olhar para o outro, de pegar, falar, nossa, que legal, né? Tinha muita amizade, era bacana, assim. Mas é interessante porque essa construção viril, ela é uma construção de homem para homem. As mulheres, elas ocupam um papel o quê? Objetal, de objeto. É a mulher que cuida de mim e que cuida da minha casa e que cuida das minhas crianças. É a mulher que fica aqui do meu lado para eu mostrar para os outros homens que eu tenho uma mulher do meu lado, né? É a mulher que, quando isso a Rita Segato fala, Rita Segato é uma psicanalista e antropóloga, que quando o homem exerce violência, ele escreve essa violência sobre o corpo da mulher. Então, a violência masculina, quando eu digo escreve sobre o corpo da mulher, é nesse sentido, a violência masculina ela é uma comunicação, ela comunica algo, ela diz alguma coisa sobre o sujeito e usa a mulher enquanto um meio,
Porque, vamos parar para pensar bem sério, não é muito, muito estranho que um homem que tem, assim, um porte físico maior que a mulher, que não está sendo fisicamente ameaçado por ela, que assim, numa situação em que ela não tem muita chance de se defender, o sujeito vai, agrida, espanque, mate. Quer dizer, que ameaça é essa que ele está enxergando ali? Porque não é aquela mulher concreta. É diferente de uma briga em que tem duas pessoas e uma fala assim, eu vou te matar, e aí é você fazer o possível para se defender. Alguma coisa simbólica existe no ato de agredir uma mulher, no ato de manipular uma mulher psicologicamente, no ato de reduzir a autoestima de uma mulher, e que não tem a ver com aquele sujeito que está ali, com aquela mulher enquanto pessoa. Tem a ver com aquela mulher enquanto um meio para o cara falar algo. Aí vocês vão falar, beleza, Daniel, eu entendi. Mas o que é que os caras estão querendo falar com isso? Né? E aí entra exatamente isso que a Lígia falou. Resolver problemas através da violência é uma forma de comunicação que está ali porque outras formas não estão. E por que essa forma de violência está ali? Né? Essa é uma coisa tão absurda. Ora, porque ela funciona muito bem na maioria dos contextos. A gente tem uma sociedade amplamente virilizada. Do tipo assim, pô, você é pobre? Se esforce, trabalhe. Ninguém vai ficar te dando facilidade, não. A gente tem um desmonte dos serviços públicos gigantescos. Os serviços de cuidado que permitem com que pessoas em situação mais vulnerável possam viver, possam existir, possam fazer suas coisas. Por que a Lei Maria da Penha foi muito bem implementada na parte penal, mas naquilo que a Carmen Rain de Campos chama de segundo giro paradigmático, que é a Lei Maria da Penha precisa também fazer aquelas funções de ter casa-abrigo para a mulher, ter um dinheiro separado para auxiliar essas mulheres, trabalhar em escolas, trabalhar com homens autores de violência doméstica. Por que só o mecanismo de prisão é o que, mal é mal, funciona? Porque a gente tem um Estado viril, porque a gente tem um Estado macho que trabalha na base da porrada, basicamente, né? Perdão a expressão, mas é isso, entende? Os choques. E aí, eu estou falando isso para mostrar como o micro e o macro, ou não é a mesma coisa, mas assim, o micro e o macro, eles são totalmente amarrados ali. A gente precisa, e aí o lugar dos homens poxa, vamos pensar em outras formas de comunicar, trocar, coexistir, que atravessem essas violências, mas atravessem elas não só naquilo que é óbvio. Porque não adianta não bater. Se você não bater, mas você reforçar, você for conivente, você objetificar, você continua sendo numa cadeia de elos, né, que sustentam algo, que puxam algo. Né? Então, assim, aí isso é para dizer assim, olha, não é para isso virar um desespero, uma paranoia, falar, meu Deus, tudo que eu faço como homem é violento, a minha mera existência no mundo é uma coisa violenta. Poxa, para algumas pessoas talvez sim, entendeu? Você está de noite andando na rua, tem uma mulher vindo, atravessa, porque, sei lá, você sabe que você, né? Mas ela não sabe, então você já fala, ó, atravessou, tranquilo. É um exemplo bobo, assim, mas eu acho que ele é importante para dizer que a escolha, a ética, não está em ser um homem desconstruído. Eu tenho, inclusive, muito medo do cara que fala assim, eu sou desconstruído, né? Eu sou um cara feminista para frente. Cara, eu não sou. Eu sou o Daniel. Todo dia eu estou tentando ter ações éticas e fazer escolhas éticas, mas elas envolvem o quê? Tornar a mulher um sujeito e não um objeto. Porque se a mulher é um meio para o sujeito dizer, olha aqui a gostosa que eu tenho, ou ninguém pode mexer comigo, ou seja lá o que esses caras, o que os homens tentam dizer nesses momentos, né? Como é que a gente torna as mulheres sujeitos? De várias maneiras. Primeiro, e aí já vou encerrando essa minha primeira fala. Primeira maneira de tornar as mulheres sujeitos. Quebrar essa ideia de que o homem é um sujeito feito, pleno, igual, que eu sou igual a ele, que é igual a ele, que é igual a ele, e começar a falar sobre as nossas diferenças. Eu acho engraçado, inclusive, que alguns grupos de homens juntos parecem quase cachorro latindo, sabe? Tipo, não. Tipo, os caras estão brincando. E é legal fazer isso também, né?
mas não pode ficar só nisso. Você tem que ser capaz de olhar no olho do teu amigo e falar, tá, legal, o que está acontecendo com você? Não, cara, olha aqui no celular a foto dessa gostosa aqui que me mandou, peraí, ela sabe que você está me mostrando essa foto? Você autorizou ela? Não, mas não sei o que, mas por que você está falando disso? Pô, você é casado, né? Tá tudo legal na tua relação? Não, eu sei, mas entende? Fazer essas quebras de perguntar para o sujeito assim, por que a gente está falando sobre isso? Por que a gente está conversando sobre isso? Por que a gente está fazendo esse tipo de piada? Por que o cara chegou aí com uma camisa rosa e todo mundo falou, ih, camisa rosa. Pô, e se alguém aqui for gay? Entendeu? E se você não conhece ninguém que é? Sabe? Claro, isso é bem, né, genérico ainda, mas tem a ver com quebrar essa ideia de que homens fazem grupo. Homem não tem que fazer grupo. Os grupos de homens que a gente usa para lidar com violência doméstica são justamente para quebrar esse sentimento de cumplicidade do grupo, sentar todo mundo e falar assim, cara, estamos ferrados junto. Pô, eu não sei o que fazer com o meu corpo. Eu tenho medo quando meu filho começa a chorar de madrugada e me dá ataque cardíaco, porque eu penso, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu preciso dormir. Eu tenho medo de envelhecer, eu olho para o meu corpo e eu penso assim, nossa, eu estou perdendo meu vigor, sei lá, tenho medo de não ter um emprego. Sabe, eu tenho medo, eu sou homem e tenho medos. Tenho receios, tenho paixões, tenho bizarrices. Falar sobre as nossas diferenças. Passo 1. Quebrar a ideia de que homens fazem grupo em grupos de homens, porque a lógica masculina é, vamos fazer um grupo para falar sobre tudo menos a gente. A gente fala sobre ser homem, sobre coisas que a gente é forte, um olhar para o outro, ou entra numa dinâmica competitiva, né, de xingar e tal, não sei o quê. Mas para quê? Para chegar nesse o homem. Esquece isso aqui. O homem não existe. Não existe. Né? E por outro lado, tornar as mulheres sujeitos para o seu... porque as mulheres já são sujeitos, né? Pelo amor de Deus, não preciso falar isso. Mas, assim, para os homens, significa conseguir ouvir, e aí, quando eu falo de feminismo, quando eu falo de gênero, o pessoal, mas o feminismo é para a mulher, né? Bom, a maior parte da literatura que eu uso para estudar masculinidades é literatura feminista, são estudos de gênero. Por quê? Porque são acúmulos históricos de décadas, séculos, sobre uma forma de violência que não deveria existir, né? A rigor, uma diferença deveria ser só isso, uma diferença. E ainda assim, né, essa diferença homem e mulher ela é muito questionável ainda, né, nessas coisas que mulher é assim, homem é assim. Né? Essa diferença deveria ser tão relevante quanto, sei lá, eu sou corintiano e fulano é atleticano e tá tudo certo, né? Mas por algum motivo bizarro na nossa sociedade isso faz uma distribuição de poder, assim como ser negro, ser branco, ser hétero, ser LGBT, etc, etc. Então, como é que a gente humaniza outros sujeitos? Colocando esse discurso no centro da nossa ação, entende? No meu caso, o que eu sou? Eu sou psicólogo. O que eu preciso estudar? Eu preciso estudar também as mulheres feministas, teóricas de gênero, que trabalham sobre isso, falam sobre isso, escrevem sobre isso. Na vida concreta, o que eu preciso fazer? Eu preciso sentar com a minha esposa, enfim, com as mulheres do meu entorno, e ouvir profundamente quando elas se incomodam com alguma coisa minha. Não para dizer assim, então me fala o que fazer, que também é uma posição absolutamente inútil, né? Virar para as mulheres e falar assim, então me digam o que fazer, agora vocês vão ter que me dizer o que fazer. Cara, pesquisa, Google, mas senta ali com elas e fala assim, poxa, eu percebi que você se incomodou com tal coisa, o que te incomodou? E fica com esse desconforto. Sente ele, participa do desconforto dela. Se ela falar assim, pô, você cortou minha palavra uma hora que eu ia falar e eu fiquei tão triste, sabe? Não precisa justificar, falando, não, mas desculpa, tudo bem. Fala assim, poxa, eu sinto muito também, deixa esse desconforto descer camadas mais profundas e trabalha. Isso com as mulheres de todo o seu entorno, porque elas sabem a verdade sobre ser homem? Claro que não. Cada mulher é uma pessoa diferente, mas porque elas podem te trazer, né, vistas de outros pontos sobre você, pontos sérios que talvez você não tenha. Não porque elas têm obrigação de educar, mas assim, se alguma estiver disposta a sentar e conversar com você, pô, aproveite, né, aproveite. E para as mulheres, a mesma coisa, não é obrigação das mulheres educar os homens sobre o que fazer, a internet está aí, tem cursos aí, tem coisas para ler, tem terapia, né? Tudo bem que nem todo mundo consegue pagar a terapia, isso é um problema também, acesso à saúde mental no Brasil. Né? Mas
podem existir espaços para falar sobre isso, para puxar essa discussão, para quebrar essa ideia de que homem é homem, sabe? Pô, eu sou o Daniel, eu não sei o que é homem, eu sei o que é o Daniel, eu tenho uma ideia vaga do que é um estereótipo de homem. Para além disso, eu tenho uma existência concreta, eu tenho as pessoas que eu amo, e eu não vou ser menos pessoa para poder ser homem, porque daí eu perco as conexões com as pessoas que eu amo para me conectar com uma entidade abstrata, que é ser homem. Então, estar com as pessoas, conectar com as pessoas. Bom, eu acho que, por enquanto, é isso. Falei um pouco doido, assim, mas espero que tenha transmitido, assim. Muito bem, Daniel, muito bom. Você aguçou, acho que muita gente aí, vários comentários que estão surgindo. Já vou falar sobre alguns, mas já adiantando, né? O Antônio Bez coloca, né? A cada 2 horas morre uma mulher no Brasil. Isso é o segundo Atlas da Violência de 2018, né? São dados alarmantes que a gente precisa, de fato, tomar medidas, tomar consciência para mudar essa realidade. Também a Vera comenta sobre o aumento da violência na pandemia. Eu vi aqui também que a Vera colocou, né, justamente essa questão. A Cris Mizuno, boa noite, Cris. A pandemia tem ajudado a esconder e maquiar dados da violência doméstica, enfim. Então, são várias situações ali que, em relação à pandemia, né, essa questão da violência, ali já abordou um pouco sobre essa questão da violência, nesse momento que, com a pandemia, nós precisamos estar mais em casa, mas as situações das casas, como ela disse, de repente uma casa pequenininha, os conflitos vão acontecendo, enfim. A Rafaela Bess também faz um questionamento interessante, e aí eu gostaria de trazer mais uma vez, porque penso que isso tem a ver com a questão da educação e também com a questão cultural. Como que nós podemos contribuir em casa, no ensino das crianças, para que sejam indivíduos que respeitem os diferentes gêneros e diversidades? Na prática, quais ações podemos fazer, em especial para os meninos? Então, mais uma vez, nessa questão da educação e da questão cultural. Diga, Lígia. Então, acho que tem muito legal aqui o público, eu estou acompanhando os comentários, e é tudo gente que está ligado mesmo e sabe que isso pega, que o problema da violência pega feio. O Daniel colocou muitas questões teóricas bem importantes, Daniel, e eu gostaria de retomar uma delas, a principal, né, que é assim, claro, existem as desigualdades econômicas, sociais, raciais, não é, que deram durante séculos e dão ainda, né, poder a um determinado grupo em cima do outro, que oprime o outro, mas quando a gente está falando da violência de homem em cima das mulheres, da sociedade que oprime mulheres, a gente está falando disso, dessa palavrinha aí, a desigualdade de gênero. E ela é uma das mais antigas do mundo, né? Antes de existir o capitalismo explorador, antes de existir o racismo da escravidão brasileira de 500 anos, tudo isso é forte. As colônias que desprezavam tudo que era para baixo do Equador, que não era europeu, né? Então, a gente tem que estar antenado com essas muitas desigualdades. Mas uma das mais antigas, se você pegar raras sociedades antigas, valorizavam a mulher, né? Claro que existem as diferenças. A mulher sempre foi importante para parir as crianças e os cidadãos daquela sociedade. Nesse sentido, nunca pôde ser escondido o papel dela. Mas na maioria dos séculos aí, de todas as sociedades, a mulher não valia nada. Ela não era considerada que ela tinha inteligência igual do homem, era considerado científico que ela não tinha. O Aristóteles, maravilhoso, chegava a dizer que a mulher é um animal de cabelos longos e ideias curtas. O Aristóteles, gente, que a gente tem tanta coisa maravilhosa.
Então, vocês vão encontrar escritores incríveis, poetas, literatos, que não enxergavam que era possível ela ser um ser humano, uma pessoa. E é isso, quando o Daniel fala tornar sujeito, ela é ser... O que é o feminismo? A gente quer que as mulheres sejam reconhecidas como pessoas. Não são maravilhosas, não são santas, não são todas iguais. Elas são pessoas humanas, que têm inteligência, que têm emoção, que têm planos, que têm sonhos, além de útero. O útero é uma das coisas que configura o ser mulher. Pode ter muitos outros jeitos de ser mulher. Mulher que não quer usar o útero, não quer ser mãe. Mulher que não quer fazer sexo com homem, não gosta, não quer fazer sexo com ninguém. Também tem homem assim. Então, essa variedade do ser humano. Mas o que a história reafirmou? Que esta mulher não sabia nada, não valia nada, não podia trabalhar, não podia votar, não podia pensar, não podia sonhar. E quem fazia isso por ela? Ela precisava da figura masculina, do pai, do tio, do irmão, do avô, do padre. Foram mais de 3.000 anos falando para as mulheres isso, educando elas para serem pouquinho, para falar só quando ele perguntasse, para pensar só quando... Né? E muitos, raramente, alguém queria saber o que ela pensava. Então, por que eu estou fazendo essa história, gente? Porque foram séculos e séculos para diminuir o potencial dessa pessoa, desse ser humano. Então, hoje, quando muitas mulheres apanham em silêncio, não abrem a boca, não tem nem coragem, às vezes elas falam para alguém, para uma outra mulher mais velha, para a mãe, para a sogra, que fala, é assim mesmo, sempre foi assim. Por quê? Essa velha, essa senhora, essa sogra, essa avó, ela só viu isso. A minha avó teve 11 filhos, pergunta se ela sabia o que era ter 11 filhos quando ela casou com 16 anos. Fazia sexo quando o marido queria, do jeito que ele queria. Os filhos, ela mal sabia do que estava... Eram isso mulheres, mesmo mulheres brancas, que não eram as mais oprimidas. Então, são muitos séculos de silêncio para tirar o valor da mulher. Então, tem mulher que até hoje não se dá esse valor. Ela não sabe que ela pode ser uma pessoa. E é isso que nós, mulheres, que sabemos, que fizemos o nosso trajeto, uma Salete professora, mãe que sabe e gosta de um monte de coisa e discute um monte de coisa, por quê? Ela teve um outro caminho. Então, mulheres que crescem e descobrem o seu valor, se esta mãe, se este pai, porque tem muito homem que ajuda as meninas a encontrarem o seu valor. O meu pai não foi um pai machista. O meu pai achava que as filhas deviam estudar e que as mulheres podiam estudar tanto quanto os homens. Em outras coisas, moral de namoro, não podia a mulher sair sozinha. Essa fiscalização moral em cima da sexualidade da menina ainda é muito desigual. Eu diria hoje, gente, que a principal desigualdade para humilhar e inferiorizar uma mulher é a condição sexual dela. Nós precisamos enfrentar essa questão, porque hoje a maioria das mulheres estuda, a maioria estuda até mais que os homens. Nós podemos usar o voto e podemos discutir política, estamos discutindo política, estamos fazendo diferença onde a gente está indo na cama, já provamos que a gente vai em Olimpíada e a força e a velocidade cada vez está maior, não precisa ser igual, nessas diferenças a gente tem mesmo em relação à massa muscular masculina, mas em termos de inteligência, de mulher na ciência, houve muitos avanços. Ainda temos salário pior que o dos homens, no geral, mas a área em que a gente está mais vulnerável é quando pego no comportamento moral,
na questão sexual, você derruba essa mulher. Porque aquilo que para um homem é valor, na mulher torna ela desvalorizada. Então, a gente precisa botar o dedo nisso. E muitos conflitos de casal e de violência têm a ver com essa mulher falou tal coisa em relação a sexo. Onde que ela anda? Com quem que ela anda? Então, a dominação do corpo da mulher e da vontade sexual da mulher ainda é um dos problemas que a gente não pode falar abertamente. Muitas mulheres não sabem nem que ela pode ter prazer. Ela acha que é papel dela tá lá. E seja do jeito que for. Como é que pode eu ter valor e eu ter coragem de falar com a enfermeira ou falar com a juíza e com a delegada? Por que que deu a briga? Eu vou ter que falar dessas coisas íntimas? Eu não sabia o que ele queria, eu achei que aquilo era muito feio, sujo. Que educação sexual as mulheres têm? Como que ela pode falar do desejo dela? Então, a gente pode crescer e deve crescer intelectualmente, tudo. Na família, a Rafaela perguntou, o pai e a mãe que trata igual o seu menino e a sua menina, embora vai ter hora que o pai vai lá fora bater bola com a mulher, que a menina não quer, ela tá fazendo outra coisa. Tudo bem, não precisa gostar de tudo igual, mas se a menina quiser jogar bola, Daniel, você vai lá e joga a bola com a tua filha, não é? Então, esse homem que sabe que meninas podem gostar de bola, que meninos podem gostar de boneca, que meninos podem gostar de arte, de piano e de balé. Pode. É um dos jeitos de ser homem. É a dança, é a música. Tem homens que são artistas maravilhosos. Uma parte pode ser gay e muitos não são gay. E muitas meninas que jogam bola não são lésbicas. Não está na bola, não está na boneca o que você vai escolher depois quando você crescer. Então, acho que ainda tem muito medo de pais e mães e famílias de tratar o menino e a menina, o menino com muito afeto, o menino pode chorar, o menino pode ser abraçado. Por quê? Porque vai ser uma linguagem diferente se ele aprender a falar dos sentimentos dele. Então, mulheres, às vezes a gente se sente muito sozinha porque a gente quer falar de afetos e os meninos não querem falar disso. Isso é complicado. Então, precisa ajudar em casa o menino falar que está com medo, como o Daniel falou, né? Que ele quer chorar, que ele quer o colo da mãe, que ele está com ciúme do pai, ele está com ciúme, tem uma palavra. Aí a gente vai falar, eu também tenho ciúme, mas a gente pode diminuir o ciúme. Então, educação emocional, além das coisas práticas. Fazer trabalho de limpeza de privada pode ser feito por meninos e meninas. Cuidar dos outros, filho, traz um copo d'água. Filho, a toalha. Filho, limpa a sujeira do cachorro. Se o menino achar que trabalho manual é coisa feia, e que isso é coisa de empregada, e é da mãe, e é da irmã. Não, trabalho manual não desmerece ninguém. Então, temos que discutir trabalho manual, valor que tem, os meninos aprenderem o valor que tem, cuidar dos outros, sentimentos. Essas são educação que nos fazem seres humanos melhores. Vamos ser iguais? Claro que não. Tem um monte de coisa que vamos ter diferenças, mas que essas diferenças não humilhem ninguém, não sirva para pagar menos para ninguém, e nem muito menos para matar alguém, porque é diferente. Agora, se tem muitas perguntas aqui, Salete, eu não sei quanto tempo nós vamos ter, que eu acho que é assim, a questão da por que as medidas não funcionam. Por que essa mulher que ficou 3.000 anos sendo desvalorizada, ela às vezes faz a denúncia porque apanhou muito, depois ela vai lá e retira a queixa. Tem gente que fala, ela gosta de apanhar, né? Vai ver que gosta. Não é isso, gente. O vizinho, a vizinha, parente, primo, o profissional de saúde precisa ter paciência
de repetir muitas vezes. Não é assim. Você um dia vai ter coragem. Levante a cabeça. Mas como que eu vou viver? Eu não sei ganhar minha vida. Eu tenho 3 crianças pequenas. Cada mulher precisa ser ouvida, sem ser julgada. E às vezes ela não tem que ir para a delegacia nem para a polícia. Primeiro lugar, procurar uma ajuda para falar do problema. No CRAS ou no CREAS, com assistente social, com psicólogo, na unidade de saúde com a enfermeira, com o médico ou com a médica, e dizer, eu estou precisando falar disso, mas tem que ser segredo, porque eu não tenho coragem. Então, ela precisa ter esse lugar onde ela não vai ser julgada. E, para isso, nós precisamos preparar os profissionais do CREAS, da assistência social, da saúde, da delegacia de polícia, que vai tratar mal ela e vai fazer ela ter arrependimento de procurar ajuda, né? Então, são muitos movimentos, mas queria já deixar aqui, ouvir de vocês. Vocês já presenciaram ou já fizeram alguma coisa quando aconteceu uma violência? Talvez deixamos essa provocação mais para o final, Lígia. Né? Tá bom. Vamos deixar um pouquinho mais para o final, porque vai fechar aí com... Né? Eu acho que é importante a gente pensar sobre essa questão cultural. Mais uma vez, o Daniel falava nos detalhes, né? Os detalhes, e ali já reforçou essa questão dos detalhes na educação dos nossos filhos. Daí que partem manter essa cultura machista que nós vivenciamos, ou começar a mudança, né? A Rafaela também comentou que nós já tivemos tantas conquistas, já lutamos há tanto tempo, e ainda assim estamos falando em violência contra a mulher, né? Ainda tem muito a se caminhar. E aí uma provocação que o Jorge Miguel Bagolin faz. Qual a influência das mídias e das autoridades constituídas na realidade vivida e vivenciada em relação a esse assunto? Porque nós somos educados, a educação vem de muitos lugares, né? Vem da escola, mas vem também o papel da mídia aí nesse sentido da educação, né? No sentido de manter tudo como está ou começar alguma mudança, né? É algo que se dá no dia a dia, é algo que é muita luta nossa, das mulheres, mas também uma luta, claro, como dizia o Daniel, é a luta dos homens também de superar isso, porque os homens também sofrem nesse sentido de precisar manter a pose. Acho que travou ali a Salete. Oi? Salete? Agora voltou, perdão, tinha travado para mim. Tá. Bem na hora que você falou manter a pose, daí você manteve a pose. Agora está funcionando normal. Tá bom. Pelo menos para mim. Bom, posso comentar isso, Sarah? Você já tinha concluído? Então, assim, vamos lá, né? Como a autoridade máxima do Poder Executivo pode falar que tem vontade de encher a cara de alguém de porrada porque a pessoa falou uma coisa que contraria, ou porque a pessoa chateou ela, alguma coisa muito, muito grave, muito, muito errada está acontecendo na nossa educação, no fato disso não chocar as pessoas, no fato disso não entrar como intolerável e absurdo, né? E aí a gente precisa entender a educação não só como currículo normal, mas como currículo oculto que é ensinado em espaços como escola, como a família, como as igrejas, até como, né, espaços progressistas, enfim. A gente tem também saberes que estão correndo por baixo. Assim, vamos falar de escola.
né? Todo mundo, sei lá, imagina que todo mundo que está assistindo isso aqui foi para a escola. Você sabe que tinha a lição e tal, e tinha a parte de saber conviver com as pessoas na escola, de não ser, de fazer parte da turma da bagunça, ou de ser mais estudioso, né? Conhecer os professores. Você aprende a se comportar, assim como na sua família, né? Quem vem de uma casa que tinha episódios de explosão e violência já sabe sentir o cheiro de uma briga de longe. As crianças aprendem isso. As crianças percebem quando o adulto está nervoso, irritado, principalmente um adulto que é abusivo e violento, elas já percebem de longe e já começam a se proteger, né? Qual que é o problema disso? Qual é o problema da violência na criação? Mesmo a violência sutil, a violência da exigência, ou a violência de você colocar para a criança, olha, você precisa agradar, você precisa se sair bem, você precisa satisfazer o meu ideal, né? Qual que é o problema disso, dessa criação? E essa criação, ela pode ser muito violenta, né? De um pai pegar um filho brincando com uma boneca e bater nele e falar, você nunca encosta numa boneca, porque você não é homem. Por que o pai faz isso? Porque ele tem medo que os outros meninos vão lá e fiquem tirando sarro do filho dele, então talvez ele faz isso para proteger o filho. Pô, bem melhor sentar do lado da criança e falar, eu estou com você. Veja, vamos olhar para a tua escolha. Você está brincando de boneca. Isso afeta alguém? Não. Né? Você está machucando alguém? Não. Então, ok, legal. Agora, você foi lá e xingou uma pessoa. Bom, isso afeta uma pessoa. Sabe, desconectar ele do certo e errado, porque é menino, porque é menina, e trabalhar consequências. Ajudar a criança a pensar consequências. Porque às vezes a criança não sabe pensar consequências. Ela está começando a crescer. A criança vai lá e te dá um tapa. Ela é uma criancinha. É importante falar assim, olha, filho, eu fico triste quando você me bate, porque eu estou aqui fazendo as coisas para você e você vem e faz isso, eu não acho legal, né? É fácil? Não, quem tem criança sabe que não é simples assim. Mas é importante não ligar isso na lógica do pode, não pode, deve, não deve, mas sim na consequência. Inclusive essas coisas de gênero. Por que a gente brinca de cozinhar e aprende a cozinhar? Porque a gente tem que cozinhar. Porque cozinhar é uma habilidade básica. Por que é importante os meninos brincarem de boneca? Porque se eles não tiverem filhos, provavelmente alguém no entorno vai ter. Você tem que saber segurar uma criança, trocar uma criança. Você tem que saber cuidar ali. Você percebe que é uma educação para a vida. E ser homem entra no meio dessa educação. Ser mulher também entra no meio dessa educação. Quando as meninas têm aspirações, sonhos. Então, eu acho que tem dois movimentos que a gente precisa fazer. Primeiro, tornar isso que é, aspas, do masculino, né, que a sociedade põe como masculino, acessível e aberto para as mulheres sem julgamento, né, menina quer jogar bola? Joga bola. Quer estudar, sei lá, engenharia? Estuda engenharia. Quer não se depilar? Não se depila, né, sem julgamento, entende? Então, deixar esses lugares acessíveis às mulheres sem julgamento, e inclusive com possibilidade fática, não só possibilidade moral abstrata, então não é só falar, não tem problema, é dar condições materiais para que as mulheres possam chegar nesses lugares, né? Então, por exemplo, creche pública de qualidade, para que as mulheres, né, não sejam sobrecarregadas, divisão do cuidado entre homem e mulher, mesmo separado, né, porque ser pai não é só pagar pensão. Então, assim, divisão do cuidado, funções de fato para que as mulheres possam, em alguns lugares, absorvente é uma política gigantesca, porque as meninas não têm absorvente para poder ir para a escola. E daí, quando elas menstruam, elas não vão para a escola. Tem um documentário bem bom na Netflix sobre isso, inclusive. Mas, assim, então, dar condições de fato, primeiro, dar condições para que as mulheres possam chegar nesses lugares masculinos sem ter que pagar um preço tão alto de cobrança da sociedade, de sacrifício pessoal, mas, por outro lado, também quebrar um pouco a lógica e a dinâmica desses lugares. Porque é aí que eu falo de colonialidade, né? O serviço manual, ele é desvalorizado também porque ele é um serviço racializado. Quem que é pedreiro? Quem que é profissional de baixa renda? Geralmente, população negra. Quem que pega o grosso do serviço doméstico? Geralmente, mulheres negras. A maior parte das profissionais da limpeza doméstica são mulheres negras. Por isso que eu falei que a gente precisa ter interseccionalidade. Porque falar
em raça é necessário para a gente entender que a gente tem que quebrar esses lugares, não só em termos de para que as mulheres possam fazer as coisas que os homens fazem com mais tranquilidade, mas para que esses lugares sejam valorizados plenamente. Porque senão a gente tem assim, uma acessibilidade dentro do capitalismo, do tipo, agora as meninas podem estudar engenharia. Ok, mas de fato as meninas negras continuam sendo aquelas que têm ali como perspectiva de vida trabalhar como terceirizada no serviço de limpeza. Né? Se a gente não quebra a raça, a gente também mantém esses lugares. E aí não tem como separar. Né? O que a Lígia falou é perfeito. Assim. Essas coisas elas crescem juntas, se entrelaçam, e fazer esse trabalho, e aí falando de crianças, é você não só botar para a criança que ela pode ser o que ela quiser dentro de uma sociedade capitalista, mas mais do que isso, ensinar valor dessas tarefas que não são valorizadas, que são fundamentais. Cara, eu não sei construir casa e prédio, mas eu morei em casa e prédio a vida inteira. Alguém construiu isso aqui. E essa pessoa não sabe menos que eu, porque eu tenho um mestrado em direito. Ela sabe diferente. Mas existe uma colonialidade do saber que hierarquiza as coisas, os saberes. Né? Então, eu acho que passa muito por aí, essa coisa de criar as pessoas para a vida. E isso passa por desconstruir todos esses lugares onde o ser fica constrangido por essa casca de ser negro, de ser mulher, de ser LGBT. Não, tem muito mais sonhos dentro de mim do que meu gênero, minha pele e minha sexualidade. Né? Então, e é legal ensinar isso para as crianças, sabe? Só que é um desafio, tá? É um desafio, é brigar com o mundo, é a criança voltar para casa, absorver o tabu. Boa, Silvia, esse é o documentário. Porque é isso, a gente está brigando com o mundo o tempo inteiro. E não transformar isso num campo de batalha também, isso que eu também queria colocar. A criança não pode ser um cabo de guerra com o mundo, sabe? Eu vou criar um pequeno militante aqui. Se alguma coisa a criança for incoerente, fala, não, eu quero jogar bola mesmo, não sei o quê, jogar bola assim, quero ser machão, não sei o quê, pô, você dá educação, você fala, olha, filho, não sei o quê, né? Tenta fazer o seu melhor. Na escola também, eu já fiz muitos trabalhos na escola com os meninos. A gente tenta falar, tenta colocar, mas deixa espaço para a pessoa desenvolver também. Alguma coisa vai absorver. Pelo menos a figura adulta que está ali não vai ser uma figura que vai dizer eu tenho vontade de encher a cara de porrada de quem me contraria. Entendeu? Eu não tenho. Eu posso ficar triste, eu posso chorar, ou eu posso ficar bravo, ou eu posso discutir assertivamente com a pessoa. Existem limites que eu não atravesso porque eu não faço isso com outro ser humano. Né? Enfim, acho que eu, de novo, dei uma... Eu estou vendo uma coisa aqui na tela e está me incomodando. Posso falar? Diga lá. Claro. O Samuel está dizendo que já dizia o patrono da educação, não sei quem que é esse patrono para ele, mas ele diz que o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E eu queria discordar disso. Paulo Freire. O Paulo Freire. Então, eu sei que existe uma tendência fortíssima de vamos virar o jogo e eu que apanhava, agora vou bater. Mas nós que queremos um mundo melhor e um mundo, as feministas pelo menos, nós estamos querendo um mundo de pessoas mulheres e pessoas homens, e pessoas variadas, todas respeitadas, todas dignas, né? Embora fazendo coisas erradas de vez em quando, ao longo da vida, procurando, acertando e errando, eu sei que a educação que a gente quer, tanto para meninos e meninas, não é para virar o jogo e dizer as meninas agora vão mandar e os homens vão ter que comer na nossa mão. Isso nunca foi feminismo, né? Então, o machismo também não foi criado nem teorizado por nenhum homem, foi parte do jeito como muitas sociedades se organizaram, e parte desse domínio era para controlar o poder da fertilidade da mulher. Os homens não conseguiam parir e botar criança no mundo. Parte do que nós temos conquistado como mulheres, muita coisa é de luta e teoria, e luta e teoria, mas existe um fato muito concreto. A questão da desigualdade física e a questão do poder dos homens irem para a guerra já não se faz pela força física. Quer dizer,
a tecnologia e a diferença no conhecimento hoje são muito mais relevantes do que a força física. Claro que tem situações em que a força ainda está decidindo. Mas se você pensar que hoje a escolha de não ter filhos é possível porque eu tenho tecnologia para decidir se eu quero ou não, né? Eu continuo querendo ter sexo, mas não quero ter filhos. Eu posso separar a menos de, 40, 50 anos. Antes, a humanidade não tinha esse conhecimento. Então, a gente ia olhando para tudo que se conhece hoje, do cérebro, da fisiologia, tarará, e não deixar que a escola repita coisas erradas e trazadas que não existem mais. Não pode a gente achar que homem e mulher é uma forminha única e tem a ver com o DNA. Todo homem vai ser assim, toda mulher. Isso que o Daniel falou é muito importante. A gente não tem uma forminha só para homem e não tem uma forminha só para mulher. O grau de liberdade é muito maior. Então, também ficou mais difícil. Que tipo de mulher eu quero ser? O que de mulher eu quero ser? Os homens, mesma coisa. Então, mostrar para os homens os muitos caminhos de ser homem, né? Agora, a sociedade tem um poder, a mídia tem poder, mas esse cidadão que está nessa chefia desse país, infelizmente, ele reforça que as coisas iam ser corrigidas pelo armamento. Ele não pensa essa complexidade que nós estamos discutindo aqui. O ser homem para ele, ou ter o vírus, ele é forte porque ele é militar e porque ele faz esporte. Isso é ser anticientífico. Então, nós não podemos concordar. Sabemos que isso faz mal e tem pastores e tem algumas igrejas repetindo isso. Então, o papel de educação hoje ainda está muito maior, não é, Samuel? Para o desafio do trabalho educacional. Ele tá colocando aqui, Lígia, o que ele quis dizer com aquela colocação do Paulo Freire. Isso, beleza. Não, eu realmente peguei a provocação para poder dizer isso. Se o opressor fez o que fez com a escravidão negra no Brasil, ou se o capitalista faz de tirar o couro do trabalhador porque ele quer lucro, nós que temos um sonho e a capacidade de ver que a tecnologia pode abrir o espaço para nós sermos homens e mulheres sem um oprimir o outro, é possível? É. Sem o branco oprimir o negro e ir lá tirar o couro, porque era a força de trabalho animal que ele usava. Então, é inadmissível que hoje a gente queira repetir exploração do corpo, diferenças anatômicas como sendo diferença de dignidade, né? Diferenças de capacidade física entre alguém que tem uma deficiência física. São muitas maneiras que cada pessoa pode estar no mundo e contribuir e ser feliz, né? E outra, que nós temos que parar, inclusive, de destruir uma outra coisa, que é essa mãe natureza, né? Que também não está aí só para ser explorada, ela está para ser parte disso tudo. Então, acho que pensar esse sonho maior, pensar grande, para a gente não ficar ali na nossa picuinha, na nossa raiva pequena, porque somos juntos, todos nós, esse grupo que está aqui. Eu tenho certeza, Salete, que quem você juntou em volta desse tema aqui é gente que está pensando como dar o passo maior ainda para fazer um mundo melhor, né? Para homens, mulheres, crianças, negros e brancos e tudo mais. Obrigada. Muito bem. Acho que trazendo, eu lembrei muito de uma frase do Nelson Mandela, né? É muito conhecida. Ele fala da questão racial. Mas acho que a gente pode trazer para essa questão também da educação dos nossos meninos e meninas e dessa concepção que nós temos de homens e mulheres. O Mandela disse, né, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou ainda pela sua origem, religião, mas elas são ensinadas. E se são ensinadas, elas também podem aprender a amar. Se elas são ensinadas a odiar, elas também podem aprender a amar.
E eu gosto dessa questão dos detalhes, né? Os pequenos detalhes na educação, no jeitinho que a mãe ou o pai trata os seus filhos. Não, a menina não precisa, o menino não precisa lavar a louça, deixa isso para o menino pode ir brincar lá fora, né? São esses pequenos detalhes que vão refletindo na educação e vai refletindo no ser de cada um de nós, né? E tudo isso é construído. Nós fomos construídos e nós tivemos que desconstruir muitas coisas entre nós. A partir do momento que isso não é que o meu pai ou a minha mãe foram ruins comigo, né? Mas eles também tiveram um processo de formação na sua vida. E a gente, quando vai tomando consciência de que aquela ação não faz bem para mim, não faz bem para a sociedade, eu preciso mudar isso em mim. E isso nem sempre é tarefa fácil, nem sempre é tarefa que de um dia para o outro a gente consegue mudar. Mas é algo que, quando a gente conversa sobre, eu gostei quando o Daniel falou, as rodas de conversa, é isso, né? Quando a gente cria essas rodas de conversa com as mulheres, com os homens, enfim, por que não com a nossa família, né? Falar sobre determinadas situações para superar aquilo que faz mal para mim e faz mal para o outro, para outra também. E, de uma forma geral, faz mal para a sociedade, porque nós somos reflexos na sociedade, né? Então, a gente está já partindo para o finalzinho da nossa live, da nossa roda de conversa hoje. Vamos ver o que a Silvia diz aí para nós. As questões da sexualidade humana devem ser tratadas na escola, sem tabus e com informações sérias. Acrescentaria nas famílias também, né? Quantas meninas e meninos precisam dessa educação porque pai, mãe, avó, tia nem têm a tranquilidade ou não sabem como falar sobre o tema. Fundamental isso que a Silvia Creus nos traz. Daniel, Lígia, eu gostaria que vocês pudessem dar algumas dicas, orientações, enfim, sobre como superar. A gente já falou bastante, né, sobre essa questão da superação, a necessidade de superar, a questão da violência. Então, o Daniel, que também trabalha essa questão de masculinidades, é fundamental ter essa abordagem também, né, com os homens, nesse sentido da superação, porque a partir do momento que nós temos isso superado, nós vamos ter uma sociedade muito melhor de se viver, porque teremos mulheres e homens mais felizes, que se entendam como companheiros de fato, não como competidores ou seres inferiores, mas como pessoas, porque nós somos diferentes, sim. Nós somos diferentes no nosso biotipo, né? No nosso físico, homens, mulheres, somos diferentes na constituição do nosso corpo, mas nós somos iguais. Iguais em dignidade. Então, homens e mulheres com a mesma dignidade. Diferentes no físico, mas em dignidade. Então, Daniel, deixe seu recadinho aí final, depois a Lígia. Então tá, né, gente? Olha, é difícil para mim falar sobre esse tema, porque é todo dia, muita coisa. Hoje a gente estava numa reunião com o pessoal do Conselho Nacional de Justiça, com o pessoal de quase todos os tribunais aí do Brasil, falando sobre grupos para autores de violência doméstica. E como que a gente monta uma política de transformação de masculinidades que não caia nos mesmos lugares de querer falar assim, um bom homem, um bom provedor, um bom pai de família. Tá, quem falou que isso é o que o cara quer ser, busca para si, sabe? Como que a gente constrói um espaço em que as pessoas possam ser elas mesmas, mas que elas possam dialogar as diferenças sem o recurso à violência? E quando eu falo violência, a gente tem que lembrar que tem violências mais amplas, maiores, estruturais, que já estão presentes, né? A violência de um assalto à mão armada
ela é terrível. Quem já sofreu um assalto sabe, é assustador. Mas a violência estrutural que gera pobreza a ponto de uma pessoa se arriscar a assaltar com a mão armada, porque é um troço hiper, ultra, mega arriscado fazer isso, ela é uma violência gigantesca também, só que ela não é falada. Não dá para prender o Estado, não dá para prender, né, a alta cúpula empresarial, tal. Às vezes dá. Mas por que eu estou falando isso? Porque apesar de a gente ter problemas macro, então eu digo isso para dizer que machismo e feminismo são dois extremos da mesma coisa é uma coisa muito errada, assim, muito errada. Não falem isso, gente. Vocês já falaram, assim, explicando para vocês, bem errado. Feminismo é uma ideia de que as pessoas são pessoas, de que mulheres são pessoas e de que homens não precisam ser tubarões farejadores de sangue e nem brucutus, enfim, que você pode ser uma pessoa normal, assim, conversar, normal não, né? Mas assim, ser uma pessoa, né? Isso é feminismo. No fim das contas, na prática, no final do dia, qual que é o resultado final do feminismo? É que as pessoas sejam tratadas como elas são e tratam os outros, e se ela for uma pessoa ruim, você pode falar, você foi uma pessoa ruim, mas você não vai xingar ela por ser mulher, você vai xingar porque ela foi uma pessoa grossa, sei lá, entende? Como que a gente faz isso? Fazendo exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Claro, políticas públicas, muitas coisas amplas, discussões em escola, mas principalmente conversando, falando entre nós e conseguindo ouvir dentro daquilo que não é a nossa dor. Porque assim, eu não sei o que é, eu sei o que é ter medo da polícia, eu sei o que é ter medo de levar geral. Eu sei o que é, sei lá, ser criança com 9 anos e ser seguido no shopping porque eu me perdi da minha mãe e estava de boné e o segurança já estava atrás. Entendeu? Isso eu sei o que é. Eu posso te falar sobre isso. Mas eu não sei o que é ter medo de sofrer violência sexual na rua. Tenho medo de ser assaltado. Não tenho medo de violência sexual. Então, se alguém fala para mim, poxa, eu tenho medo, eu sento e ouço. Eu não sei. E saber não saber é uma das coisas mais gostosas que tem na vida. Porque quando você sabe não saber, você não fica preocupado em falar, você só senta e ouve. Então, assim, conselho aos homens, ouçam. Ouçam. E não ouçam para obedecer. Eu sempre já falei isso, vou falar de novo. Não é ouvir para obedecer, para me falar o que fazer. É ouvir para participar da dor do outro. Para chegar num ponto em que você fala assim, nossa, de repente a sua dor é a minha dor também. De repente você fala isso, mexeu alguma coisa aqui dentro. E você é importante para mim. A sua vida se tornou importante para mim porque eu entendi sua dor. Porque a questão não é proibir a violência ou fazer com que os homens parem. É tornar a violência algo sem o menor sentido. Porque não vai fazer sentido você agredir alguém que você ama, que você cuida ou que você minimamente respeita. Então a tarefa é tornar a violência algo sem sentido. Para quê? Se eu tenho formas melhores de me comunicar com o outro e de me conectar. Né? Então, esse é o meu recado. Conversem, mas chega de conversa aqui da minha parte, por enquanto. Muito bem, vai, Lígia. Acho que teu microfone está desligado, Lígia, teu microfone. Aí. Legal, obrigada. Foi muito legal estar com vocês dois, viu? E com este público, que tudo que eu li aqui foi muito, muito interessante mesmo, comentários e sugestões, e o Jorge agora, por último, diz, eu sei que a gente não deve desistir. Não desiste não, viu, Jorge? Porque é longa a caminhada mesmo, tá? A gente precisa, e eu queria dizer que tem lugares onde a mulher precisa saber onde ela vai. Mas se a gente só tiver que dizer uma coisa, em situação grave, se o vizinho, a vizinha, a prima, a cunhada, alguém puder ajudar, precisa ligar para um 180, né? E lá eles vai conversar com você 24 horas por dia de graça. Outra coisa é que existe na internet um negócio chamado mapa do acolhimento. Esse mapa do acolhimento também mapeia, né, serviços em várias situações. O principal não sofra calada, tá? Tá ruim aqui, tá doendo, você tá com medo, vai buscar alguém. A Silvia lembrou aqui que o consultório odontológico é um dos lugares que as mulheres falam. Então, deixe que elas abram a boca, tá?
Deixa. Mesmo que você não saiba o que fazer, você fala, eu não sei agora, mas eu vou me informar. Procura a gente, a Rede Feminista de Saúde, redesaude.org, né? E tem muitos grupos hoje na internet. Essas pessoas vão te ajudar. Tem muito grupo no WhatsApp hoje socorrendo gente, tá? O melhor é que não acontecesse, que a gente prevenisse, que a gente consiga mudar a estrutura. Tudo isso, a luta estrutural é longa, difícil, mas a gente não pode ficar surdo àquele grito de alerta da minha vizinha, da minha colega de trabalho, né? E a gente se importar mesmo, se importar, porque se a gente ficar indiferente, aí nós não vamos para frente. Precisa muitas mãos, muita persistência para tantos problemas que esse país tem, mas pelas mulheres, pelos homens, pelos filhos, vamos continuar batalhando. Salete, muito obrigada, Daniel. Isso mesmo. Obrigado, Lígia. Obrigado. Eu também falei isso, né? Obrigado o convite, Salete. Obrigado também, Lígia, por partilhar esse espaço. Obrigado ao pessoal que está prestigiando até agora. Assim, gente, muito legal. Aquece o coração fazer essas trocas com vocês. Então, obrigado mesmo. Muito bem. Eu só tenho a agradecer também, Lígia, Daniel e todos vocês que participaram conosco, contribuindo, questionando, colocando seus posicionamentos. A gente precisa conversar, falar sobre, mesmo que isso às vezes nos custe, porque é difícil falar daquilo que a gente sabe que faz mal para a gente mesmo e para outra pessoa também, mas é algo que é necessário. E eu gostei muito, Daniel, quando você falou sobre esse sentir a dor do outro. Eu já tive a oportunidade de fazer esse processo de escuta e, de fato, você se coloca no lugar daquela pessoa e você começa até a imaginar o sofrimento, enfim, quer dizer, você se faz solidária com aquela pessoa. Esse é um primeiro passo importantíssimo, fundamental, esse processo de escuta. O Rubem Alves fala assim, a gente faz curso para oratória, né? Para ter uma boa oratória, mas a gente também devia se preocupar com a escutatória. Interessante, né? Essa escutatória, mas é uma escuta ativa também. Como disse a Lígia agora, eu talvez não saiba te dizer agora o caminho ali que você deve ir, mas eu vou me informar, quer dizer, não deixa a pessoa sem resposta, né? Porque talvez foi a primeira e única vez que ela teve coragem de se expor, de falar do seu problema. E ela confiou em você. Então, isso é importante, né? Essa questão dessa escuta, mas essa escuta ativa, essa escuta que transforma vidas. O fato de você se dedicar a escutar alguém pode salvar uma vida, né? Infelizmente, o feminicídio é o limite de tudo, né? Mas acontece por quê? Porque não foi assim do nada, né? Os avisos foram vindo, né? Ah, vou te matar, uma ameaça aqui, um empurrão ali, uma agressão acolá, e até que vem, infelizmente, o feminicídio, né? A gente não quer mais que as pessoas sofram caladas e morram, né? A gente quer vida, a gente quer defender a vida de todas as pessoas. Em especial hoje, que nós estamos falando que é a violência contra as mulheres. Não queremos mais ter esses índices horrorosos que nos entristecem muito. Por isso também a gente trouxe esse tema para a roda de conversa, para que a gente, de fato, provoque isso nas nossas comunidades, que a gente provoque isso nas nossas rodas de amigos, por que não? Né? Para que a gente coloque, de fato, não cubra o sol com a peneira, como se dizem, né? Mas que a gente, de fato, encare um problema de frente, para que nós tenhamos, de fato, uma sociedade muito melhor de se viver. Agradeço, então, mais uma vez, Daniel, Lígia, pelo ter aceitado o convite de estar aqui conosco.
E a todos vocês que partilharam conosco, estiveram conosco nesta roda de conversa, muito obrigada. E na próxima semana nós teremos uma próxima roda de conversa, aguardo vocês. E estamos aí juntos, juntas, para construir uma cidade melhor, um mundo melhor de se viver e pessoas melhores, que é o que a gente espera e acredita. Então, um abraço grande, até a semana que vem. Até mais.